Bom, a gente vai dar continuidade e a gente vai receber agora a Daniele Mufato. Preciso de fazer alguma apresentação? Dani. Daniele é fundadora da Aspas, graduada em Educação Especial, pós-graduada em Educação Especial e Inclusiva, com ênfase em altas habilidades, pós-graduada em Neuropsicopedagogia. Bem-vinda, minha querida. Cercadinho aí. Boa tarde a todos. É um prazer imenso ouvir tantas palestras de qualidade e entender o quanto a Aspas hoje faz diferença na vida de tantas pessoas. Eu fico muito feliz de ver essas pessoas que estão aqui com a gente, que fazem parte do nosso corpo clínico, pessoas que estão muito próximas e que apoiam o trabalho da Aspas para que a gente continue oferecendo à nossa sociedade um diagnóstico e um tratamento dignos, né? Muito obrigada a todos pelo apoio de sempre. Aproveitar que a Laís acabou de falar, mas eu vou falar todo o tempo. Obrigada. Eu sou, Daniele. Eu precisei criar estratégias para que eu pudesse intervir diretamente no que estava acontecendo na vida do Pedro, Eu sou mãe do Pedro e da Helena, sou casada com o André. E o Pedro teve um diagnóstico de ideia muito pequeno, O primeiro diagnóstico do Pedro foi um tipo de epilepsia infantil grave, que leva ao estado vegetativo, que se chama síndrome de West, e o diagnóstico dele foi muito precoce. E isso possibilitou uma série de aquisições de habilidades, de ganhos de habilidades, além de sermos privilegiados, podemos oferecer a ele intervenção precoce, com qualidade no serviço. Então, isso fez muita diferença na vida do Pedro. E eu precisei começar a estudar porque eu via que meu filho aprendia, eu acompanhava o desenvolvimento do Pedro, mas eu precisava provar o tempo inteiro aquilo que eu estava fazendo com o Pedro e como eu vinha ganhando habilidades com o Pedro ao longo do crescimento dele. E foi assim que eu fui montando quem eu sou, mas eu nada seria se não fosse o Pedro na minha vida, que me fez mudar um pouco a trajetória do meu caminho. Eu sou muito feliz, Pedro, por poder ter hoje o caminho que eu sigo, tá, meu filho? Bem, hoje nós vamos falar um pouquinho. Eu não falei o título da minha palestra, gente? Tá difícil. Como é que volta isso aqui, Bruno? Pelo amor. Avaliação do desenvolvimento infantil, mas eu vou falar dessa avaliação do desenvolvimento infantil voltado para a escola, porque é uma das coisas que a gente mais luta dentro da escola, dentro do ambiente escolar, é mostrar o desenvolvimento infantil de acordo com o que a gente tem de parâmetro dentro da educação, que é a BNCC, tá? Então nós vamos falar um pouquinho hoje do Portas, Manual Inventário Portas Operacionalizado. Mas agora eu vou usar também a minha idade, porque agora eu sei que eu posso. Então, acabou. Mas eu vou trazer um pouquinho do Portas para vocês, para a gente comparar a escala de desenvolvimento infantil, como o Portas, com a base nacional do... Gente, eu estou muito nervosa, porque... Deixa eu contar, deixa eu parar. Não vai sair daqui não. É porque é o seguinte,
eu desenvolvo esse trabalho com muito carinho na Aspas, que é através do projeto Unité, mas eu nunca falei sobre ele. Então, ele me é muito caro e eu estou muito feliz de poder trazer para vocês hoje, mas eu estou muito nervosa, muito feliz. Ai, vamos lá. E aí a gente compara a escala de desenvolvimento infantil com a Base Nacional Comum Curricular, e o ponto central é entender que elas têm funções diferentes, mas elas são complementares, tá? Dentro dos marcos do desenvolvimento infantil, nós temos quais são essas habilidades, os comportamentos que a maioria das crianças adquirem em determinada fase da vida, né? A gente tem na caderneta de vacinação ali a escala de desenvolvimento infantil, onde a gente percebe o que aquela criança tem que fazer em cada faixa etária, tá? Ela também é uma escala de desenvolvimento infantil. A gente precisa saber em qual fase da vida aquela criança desenvolve aquela habilidade. E aí, uma fala que já foi feita aqui hoje cada criança não tem seu tempo, mas nós temos escalas que identificam quando essa criança está além ou aquém do desenvolvimento. E esses sinais de estar além ou aquém do desenvolvimento são sinais de alerta importantes para o desenvolvimento infantil. E a gente acrescenta também, e a gente acompanha essa escala de desenvolvimento com referências para que a gente possa acompanhar o crescimento e a aprendizagem, no caso, a aprendizagem também escolar. Eles indicam que a criança já é capaz de fazer em cada etapa, considerando aspectos físicos, cognitivos, sociais e emocionais. Então, gente, qual que é o objetivo da gente hoje? Nós vamos olhar, eu não tenho a intenção de ensinar a usar o Portage. Silvana tem um curso fantástico sobre o Portage. A intenção aqui hoje é mostrar que se a gente sabe sobre desenvolvimento infantil, a gente consegue intervir diretamente nos processos de aprendizagem, em como aquele menino vai aprender. Se em determinada situação ele não alcançou uma etapa no desenvolvimento, é muito possível que em outro momento ele também não vai conseguir seguir adiante. E é por isso que a gente precisa saber do desenvolvimento infantil. A Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, ela garante o direito de aprendizagem para todas as crianças, mas para que ela participe da proposta da BNCC, ela precisa ter habilidades de base. Por quê, gente? A BNCC, ela vem como uma garantia de direitos, independente da região que aquela criança está, do que ela precisa aprender para aquela faixa etária, tá? Só que se ela não tiver essas habilidades básicas de conceitos estruturadas e concretas no seu aprendizado, dificilmente ela conseguirá continuar dando andamento nas etapas do desenvolvimento infantil. E aí eu vou apresentar um pouquinho o Portage para vocês poderem conhecer, sem a intenção nenhuma de esgotá-lo. É um livro de fácil leitura, né? É um livro que traz uma coisa muito gostosa, que é a participação dos cuidadores, que é a participação da família nesse processo, que é a participação dos professores, tanto que no inventário a gente chama os avaliandos, né, de alunos. Isso é muito importante para a gente poder ter essa aproximação com a educação. O Portage é um programa de avaliação e intervenção no desenvolvimento infantil, que é voltado principalmente para crianças de 0 a 6 anos. Tá? Eu prometo que numa próxima etapa eu vou falar dos meninos maiores, porque eles já me puxaram a orelha ali, porque é um grande desafio pedagógico também, e eu prometo que numa próxima etapa a gente fala sobre os meninos do fundamental. Ela surgiu na década de 60 nos Estados Unidos para ajudar crianças com atraso no desenvolvimento, e essas crianças eram da zona rural, né? Eram de lugares mais afastados. Então, isso modificou, né, a identificação e a intervenção daquelas crianças de forma rápida, né, de forma preventiva e até de forma antecipada, né, quando começavam a aparecer os primeiros sinais do atraso no desenvolvimento.
E ela tem como inovação o comportamento e a atuação dos cuidadores, né? A gente tem no próprio manual, a gente tem uma série de intervenções, de propostas de intervenção, de como intervir em determinada área. É um investimento que vale a pena para quem quer trabalhar com o desenvolvimento infantil. Quebrei o negócio, gente. Foi mal. E ele tem o objetivo de ajudar crianças com atraso no desenvolvimento, né, nas regiões da zona rural, como eu disse, para identificar e intervir rapidamente no desenvolvimento daquelas crianças. Eu quebrei. Tá. E aí, o que acontece com o que é o manual? Ele criou um guia, que é um guia mais prático, organizado, de fácil visualização, para que a gente acompanhe a escala do desenvolvimento infantil. O Portas foi criado para ajudar crianças a se desenvolverem melhor, ensinando habilidades de forma prática, com a participação da família e da escola, usando o brincar como ferramenta principal de intervenção. E aí, uma coisa que é importante a gente falar e que remete muito ao projeto do UNT é o seguinte: o brincar, ele não pode ser, quando a gente trabalha com o desenvolvimento infantil, um brincar solto, sem função, sem um objetivo. É preciso que a gente observe aquela criança, veja como ele brinca, de que forma ele brinca, a qualidade daquele brincar, para que a gente possa intervir diretamente na forma como ele vai progredir no ganho daquela habilidade. A BNCC, ela é um documento oficial, né, do Brasil, que define o que os alunos devem aprender, tá? Ela garante que todos tenham uma aprendizagem igual, né, que todos tenham um conhecimento igual, e ela cria garantias de um padrão dessa aprendizagem. E traz competências gerais como o pensamento crítico, a comunicação, a autonomia, habilidades específicas para cada etapa e disciplina e direitos de aprendizagem dos seus estudantes. O que todo estudante brasileiro tem, tá, gente? Desculpa. Porque todo brasileiro estudante tem o direito de aprender. E a BNCC vem garantir esse direito. Ela traz ali o que cada criança precisa para cada faixa etária. E aí, eu montei uma estrutura de comparação entre a escala do desenvolvimento do Portas e a BNCC. Dentro delas, as áreas do desenvolvimento infantil que são avaliadas, que a Amanda acabou de falar aqui com vocês, eu falei que eu queria ter falado antes queria ter falado depois da amônia. Aí o Bruno falou assim: não, é bom que o povo dá uma refrescada no cérebro. Depois a gente entra de novo na informação da escala de desenvolvimento. E aí, a escala do desenvolvimento infantil, ela trabalha a linguagem. Como é que a BNCC trabalha a educação infantil? Qual o campo de experiência? A escuta, a fala, o pensamento, a imaginação. A escala de desenvolvimento trabalha a interação social. Como que essa criança interage? Qual a qualidade da interação dessa criança? A BNCC está atrás. O eu, o outro, o nós. A cognição. Como é que a cognição é avaliada? Como é que a gente consegue fazer essa avaliação? Como é que a BNCC representa o questionamento ou a proposta de aquisição de habilidades da cognição? Através de espaços, tempos, quantidades, relações, transformações. A motricidade, a BNCC trata como o quê? O corpo, gestos, movimentos. Brincadeira simbólica, traços, sons, cores, formas, escuta e a imaginação. E autonomia, autorregulação emocional, conectar-se e conviver. Então, gente, uma das coisas que eu mais falo na escola vocês conseguem perceber que o que está estabelecido pela BNCC tem a mesma raiz do desenvolvimento
infantil porque um depende do outro. O desenvolvimento infantil não quer dizer que toda criança vai ter o desenvolvimento necessário para a aquisição da BNCC. Mas, se a gente avalia o desenvolvimento infantil daquela criança, a gente consegue intervir. E aí a disparidade do conhecimento dela com seus pares deixa de ser uma coisa muito grande, a distância da aprendizagem dela deixa de ser muito grande com seus pares. Porque o que a gente observa hoje é que os meninos, principalmente autistas, crianças autistas, que não têm problema de comportamento, que é aquele menino que fica quietinho, que está ali dentro da sala, fica mais isolado, que não faz que não causam muitos problemas dentro da escola, ele vai se distanciando cada vez mais do nível de conhecimento que os outros meninos da mesma faixa etária estão adquirindo, porque ele fica sozinho, porque ele fica sem estímulo, porque ele não tem interesse. Então, se ele tem déficits na interação social, né, e é observado esses déficits na interação social, como é que eu vou trabalhar o eu, o outro e o nós dentro da BNCC com aquele menino? Como é que a gente vai fazer com um menino que tem problemas de manejo, problemas de questões comportamentais, excessos comportamentais, o tempo inteiro na escola? Como é que eu vou chegar e aplicar a BNCC de acordo com cada faixa etária? Se lá, pequenininho, quando começam os primeiros sinais de ideia, essas habilidades, essas áreas do desenvolvimento infantil foram seguidas a cada faixa etária, a gente consegue pegar os primeiros sinais de atraso e ganhar habilidade para que ele fique mais próximo possível dos seus pais. Cada uma dessas, a linguagem, a interação, a cognição, cada um desses tem lá no manual de 0 a 1 ano. O que ele precisa oferecer nessa faixa etária? O que ele precisa cumprir de desenvolvimento infantil dessa faixa etária? De 1 a 2 anos. O que ele precisa cumprir dentro da linguagem, da interação? Então, ali está especificado tudo que aquele menino precisa ter de aquisição. Aí, tem gente que vira para mim e fala assim: ah, mas a escola não é a clínica. Concordo. A escola não é a clínica. Esse menino precisa de intervenção. Quando a gente tem algum caso dentro da escola que esse menino não atinge os marcos do desenvolvimento e que ele não está conseguindo alcançar os marcos do desenvolvimento, a gente precisa encaminhar. E é importante que vocês, professores, saibam fazer esse encaminhamento no sentido de exigir políticas públicas efetivas de tratamento para esses meninos. Porque o que está acontecendo é que a gente percebe os déficits no desenvolvimento, a gente tenta aplicar a BNCC, aquele menino vai passando a vida dele inteira na escola sem intervenção, e aí o que acontece? Quando o menino está lá com 6 anos de idade, ele não sabe ler, ele não sabe escrever, ele não reconhece letras, ele não reconhece números, e isso eu estou falando do que a gente está vendo dentro do projeto do Deus. São meninos que não estão aprendendo. Eles não estão aprendendo. E às vezes a escola está fazendo o processo, só que o que ele precisa, a base do que ele precisa está dentro da clínica. São intervenções mesmo. Ele precisa de atendimento clínico para poder se desenvolver melhor, porque ele já ficou com atrasos no desenvolvimento. O desenvolvimento não é, a gente não consegue pegar, né? O que tem acontecido é que a gente não está conseguindo pegar o desenvolvimento nos primeiros sinais de atraso. E aí a gente demora muito para poder pegar esse menino para intervir. E aí quando a gente faz a intervenção, a Mônica mostrou aqui, quando entra para a intervenção, o menino, Então o que eu peço hoje, minha fala hoje com relação aqui, o que eu queria deixar de mensagem para vocês, não estou acabando não, tá? Mas o que eu queria deixar de mensagem hoje para a escola é: façam o encaminhamento desse menino para o setor de saúde.
e peçam, instruam essa família a pegar a negativa, porque é só assim que a gente consegue comprovar de que não há atendimento na rede pública. É a única forma que a gente consegue. Porque se a gente continuar camuflando que está acontecendo e não está, e não é suficiente para poder atender as demandas de meninos autistas ou com atraso no desenvolvimento, nós vamos ter cenários caóticos dentro da educação. É óbvio. É óbvio. Então, tudo isso que está aqui, eu queria que vocês pensassem que de 0 a 4 já tem escalas separadas, né? Ali dentro do chat a gente tem cada mesinho o que a criança precisa fazer. Se a gente conseguir entender que aquela escala de desenvolvimento ela é para ser seguida, e se esse menino não está seguindo, lá no posto de saúde, na primeira consulta, você vai, opa, tem alguma coisa aqui. Pode não ser autismo, gente, está tudo bem se não for também. Pode ser um transtorno de linguagem, pode ser qualquer outra coisa, mas a qualquer sinal de atraso no desenvolvimento é preciso e necessário a intervenção. Não dá para a gente ficar esperando, né? Porque eu costumo dizer, me perguntaram hoje na rádio, como é que está a inclusão, né? Como é que está a inclusão na escola? Eu falei que se eu fosse esperar a inclusão, o Pedro hoje tem 18 anos, ele está saindo do ensino médio. Se eu fosse esperar a escola, que é assim que pergunta, né? A escola está preparada? Se eu fosse esperar a escola estar preparada, o Pedro não estaria alfabetizado, não teria todo o conhecimento que ele tem, não iria fazer vestibular, Enem, não é vestibular, mas não, sou velha. Não ia fazer Enem, né, Pedro? Vai fazer Enem. E eu vou tirar a possibilidade do meu filho, que tem capacidade de fazer e quer fazer, muito além da capacidade, ele quer fazer o Enem. Eu ia esperar, a escola está pronta, eu consegui o tratamento, graças a Deus eu consegui. Mas tem uma coisa, gente, que a gente não pode deixar, nunca, eu faço esse alerta para os pais, mas eu faço também para os profissionais. A única coisa que a gente pode deixar para o nosso aluno, para o nosso paciente, é independência. Essa é a maior, é o que é mais valioso a gente deixar. De todos os saberes que a gente pode ensinar para o nosso paciente, para o nosso aluno, a independência é o mais valioso que eles podem levar. Porque amanhã eu posso não estar aqui e amanhã o Pedro pode estar lá na rua com o cordãozinho dele e qualquer um de vocês vai identificar o Pedro, porque o Pedro está identificado, que a gente lutou para que esse cordão tivesse identificação, porque existem lutas antes, né, existem lutas que trazem esse caminho, né, para a visibilidade da pessoa autista. Então, se ele quer fazer o vestibular, o Enem, se ele quer fazer o Enem, se ele quer ir para a faculdade que o aguarde, porque vai ter que se virar com o Pedro, né, Pedro? Então, o que a gente vê dentro da escala de desenvolvimento infantil? Pequenas habilidades. O ganho das habilidades é feito passo a passo. Eu me lembro com muita alegria assim, das histórias, né? Silvana é a psicóloga do Pedro há muitos anos, e aí quando eu comecei a fazer o treino de pais, capacitação de pais, foi a primeira vez que eu realmente estudei o autismo, entendi o que era. E aí ela falou, você já parou para pensar quantas habilidades é necessária para o aluno conseguir sentar e escrever? Porque na cabeça da gente, o aluno entra, senta e escreve. Não, tem toda uma interferência ambiental, tem ruído, tem barulho, tem cheiro da cozinha, tem que passar pelas pessoas, ele tem que cumprimentar, porque se ele não cumprimentar, ele é mal educado, ele tem que cumprimentar as pessoas. Já pararam para pensar o tanto que requer de uma pessoa autista chegar dentro da sala de aula? Então, vamos começar do passo a passo. A gente só não pode parar. Se esse menino hoje não consegue ficar dentro da sala de aula 5 minutos, fica 3. Amanhã você fica 4. Amanhã você fica 5. Depois você dá uma empurradinha, vê se ele consegue um pouquinho mais. Está sendo oferecido estratégias para que ele desenvolva linguagem, interação social, cognição. Tem quadro de rotina?
Tem comunicação alternativa? A gente viu aqui hoje falando. É lei. A comunicação alternativa precisa ser garantida. Esse menino não fala como é que ele está se comunicando na escola. É óbvio que ele vai quebrar tudo se ninguém estiver entendendo que ele está com dor na barriga. Eu conto um caso do Pedro com o uso de ecolalia. Quem já me ouviu falar já deve ter ouvido eu contando essa história, que o Pedro usou de uma ecolalia para poder dizer que ele estava se sentindo mal. Mas se ele não tivesse aquela ferramenta naquele momento, possivelmente seria um desencadeador de crise. Se a gente não entende a crise, se a gente não entende o que pode ser a crise, se a gente não está dando estratégia para que esse menino desenvolva a comunicação básica, para que ele entenda o que você quer dele, se essas atividades não estiverem sendo esmiuçadas, não facilitadas, o Rodrigo falou isso aqui muito bem, não é facilitar, vamos diminuir a demanda para ver até onde ele consegue. Vamos aumentando essa demanda aos poucos. O processo de aprendizagem precisa ser um processo de passo a passo, para ganhos de habilidades. E a BNCC traz esses direitos de aprendizagem, de conviver, de brincar, de participar, explorar, expressar-se, conhecer. Vocês conseguem ver isso dentro de um... Eles não são, eu já falei, né? Eles não são iguais, mas eles se completam. Se a criança não tem desenvolvimento infantil, dificilmente, né, se ele não acompanha o desenvolvimento infantil, dificilmente ele vai conseguir as aquisições da BNCC. Mas o que está sendo feito para que ele faça isso? Porque de 0 a 3 anos, que ele está na creche, até 3, né? De 0 a 3, tá, o que está na BNCC também faz parte do desenvolvimento das habilidades. O menino está comendo grama? Está lambendo chão? Está brincando, ou ele está pegando giz de cera? Está rasgando papel? Está escorregando no parquinho, prendendo subescada? Porque se esse menino não estiver fazendo isso, a cada vez mais ele vai se distanciar do que está da faixa etária dele, das habilidades de desenvolvimento infantil e da BNCC. Difícil, né, gente? Vamos lá, que eu quebrei o negócio, vamos ver se eu consigo passar. E aí, o que a gente precisa saber? A gente vai começar de um ponto. Beleza. Temos lá uma criança com atraso no desenvolvimento e a gente precisa começar de um ponto. O que essa criança sabe fazer? É essa a nossa principal pergunta. O que ele está construindo? O que ele sabe mais ou menos? E é por isso a importância da gente ter dentro da escola uma avaliação que seja capaz de identificar o desenvolvimento infantil para que a gente consiga perceber dentro da BNCC onde é que eu vou trabalhar com ele. Qual que é o próximo passo? Os mapas de desenvolvimento mostram onde a criança está. O que ela sabe? Onde ela está? E a BNCC vai mostrar onde a escola tem que chegar com esse menino. Uma coisa depende da outra. Se a gente não tiver alinhado o desenvolvimento infantil e a BNCC, dificilmente a gente vai conseguir. É óbvio que hoje a gente tem casos de meninos que estão muito afastados do que pede a BNCC e do que está no desenvolvimento infantil. E como é que nós vamos fazer? Como é que nós vamos fazer com os casos de meninas que estão completamente distantes do que está pedindo da BNCC? Adaptar a atividade. Se esse menino só sabe desenhar, a gente vai trabalhar dentro do desenho. Se esse menino sabe apontar, como é que a gente vai trabalhar nas outras questões? Vamos ver como é que está o cognitivo dele. Em alguma área ele se destaca, ele consegue ter... Ai, gente, que caos. Ele consegue ter ele melhor na interação, ele é bom no esporte, ele se interage um pouquinho melhor quando ele está praticando esporte. Será que a gente consegue fazer as atividades que ele precisa, adaptados com o que ele tem de conhecimento?
Ah, não, esse menino ele é muito bom na brincadeira simbólica. Ele tem atrasos, ele tem déficits, mas ele é bom na brincadeira simbólica. O que eu posso fazer para trabalhar através do brincar simbólico outras habilidades? E é isso que a gente precisa aprender a fazer. Questionar onde o que essa criança já consegue fazer, o que ela está construindo, o que ela está aprendendo e qual é o próximo passo. Porque se o menino não aprende, está errado. A gente vai ter que voltar e ver onde é que está errado. Tá? Se o programado para o desenvolvimento daquele menino no PDI não muda, está errado. Esse PDI está errado. Porque o PDI ele é feito a partir do que essa criança sabe fazer, onde essa criança está no processo de construção de saber e qual é o próximo passo. Se esse PDI está ficando parado, está errado. Tá? Eu recebi um PDI outro dia, eu até gravei um vídeo nesse dia, porque eu fiquei com tanta raiva, que eu falei, eu tenho que botar para fora, porque é assim que eu melhoro. E tinha lá, gente, uma legislação robusta. Falei, nossa, gente, o ChatGPT trabalhou hoje. Uma legislação robusta sobre etapas do desenvolvimento infantil, qual era o ABNCC e tal. Tinha um monte de coisa. Mas não tinha o principal dentro daquele PDI, porque a pessoa estava indo para outra escola. Como ele aprende. Ou seja, ele foi para outra escola e vai começar do zero. Porque em lugar nenhum estava dito o que ele sabe fazer, o que ele tem em construção, qual é o próximo passo, como que eu ensinei isso para ele. Se a gente não tem isso, fica muito difícil. E todo esse trabalho da educação facilita muito, gente, muito. A revisão de diagnóstico, facilita o médico olhar e falar assim, opa, isso aqui não é autismo, não. Aqui, ó, identifiquei aqui uma mudança. É acompanhamento, foi o que a Mônica falou, tem que acompanhar o desenvolvimento, tem que acompanhar esse menino. Não é, a gente vê duas coisas que me incomodam muito. Esse menino é autista, a escola não tem essa função. A escola não tem a função de dizer que esse menino é autista. O que é dentro da BNCC que ele não cumpre para você mostrar que tem alguma coisa ali naquela criança, mas você não pode dizer que ele é autista, nem que ele é TOD, nem que ele é não. Isso não é função nossa. Então, onde é que ele está ali com os atrasos no desenvolvimento, dentro do que a gente tem como regulamentação da educação, para que a gente tenha informação para a clínica de onde é que esse menino está, o que ele não está fazendo. E aí é a clínica que vai fazer esse diagnóstico. Outra coisa que me incomoda muito é a medicalização. Nós estamos com meninos de 2 anos de idade sendo medicados, gente, sem um mínimo de intervenção. Isso é um pecado para quem estuda neurociência. Isso é um pecado para quem estuda o desenvolvimento infantil. Um pecado. Porque eles estão perdendo a principal faixa etária de desenvolvimento deles. Porque estão sendo dopados de remédio. Isso é uma realidade que acontece constantemente e que chega todos os dias para a gente na aspas. É óbvio que vai ter menino que vai precisar, gente. Mas não é a função nossa, da escola, pedir medicação para esse menino. A nossa função é dizer, olha, ele não está aprendendo isso daqui. Nossa função é a educação. Nossa função é mostrar a aquisição de habilidades de acordo com o desenvolvimento infantil. Mas a gente não pode dar laudo para os meninos. E nem fazer suposto diagnóstico. Suspeita de diagnóstico de autismo. Isso não é função nossa. E aí, eu vou pegar um exemplo. A atividade é contar histórias que está lá na BNCC. A hora, senão não vai te falar. Analisando o desenvolvimento dele.
O que a gente vai ver quando a gente pegou a criança que não participa, não está participando da contação de história, não sustenta a atenção, estudando o desenvolvimento, não compreende a linguagem, não interage? Qual que é a intervenção? Reduzir o estímulo, trabalhar em pequenos grupos, usar apoio visual. Ah, Dani, mas você está falando sobre o desenvolvimento infantil. Sim, eu estou falando sobre o desenvolvimento infantil. Dentro do contar a história, qual é a habilidade que está sendo requisitada na BNCC? Ele consegue? Ele está conseguindo fazer ele consegue sustentar a atenção? Ele está entendendo o que você está falando? Ele consegue perceber o que está acontecendo? Compreender aquele contexto? Se ele não consegue, gente, ele não vai ficar. Tá? Então a gente precisa ter isso como base. O que acontece quando a gente entende o desenvolvimento infantil? É por isso que eu estou falando sobre o desenvolvimento infantil. Quando a gente entende o desenvolvimento infantil, você consegue perceber qual é a área do desenvolvimento daquela criança que não está, daquela pessoa, que não está dentro do que temos como padrão. E padrão não quer dizer comparação. A gente não vai comparar um menino com o outro, mas são os estudos, gente. A ciência, o que a ciência definiu que aquela faixa etária precisa fazer. Então, como é que a gente vai intervir diretamente numa criança que não participa? Dá para a gente abaixar a luz um pouquinho? Dá para trabalhar com um grupo um pouquinho menor? Para a gente ver se a atenção dele melhora? Quando ele está com um grupo reduzido? Tenta com um, tenta com dois. Usar apoio visual. Se a gente colocar lá no quadro de rotina que vai ter história naquele dia, pegar o personagem que aquela criança gosta, a Doroteia, por exemplo, vendeu o livro, né, gente? Pega a Doroteia lá, as meninas adoram. Vamos vender, vamos colocar a Doroteia no quadro de rotina daquele menino. Será que não vai buscar o interesse dele? Dele perceber e sustentar a atenção e de compreender o contexto do que está sendo feito? E aí ele vai aprender a escutar a história, porque ele vai entender que a história é legal. No começo ele vai ficar pouco, à medida que ele for crescendo, ele vai melhorando. E aí, quando a gente sabe o que é o desenvolvimento infantil, quando a gente sabe o que nós precisamos ter de habilidade para que aquele menino alcance o que lhe é de direito na BNCC, o papel do professor muda. Em vez de pensar, ele não quer, a gente vai pensar, ele ainda não consegue. E isso faz toda a diferença. Toda a diferença. Eu me arrepio, gente, que eu adoro quando eu falo essas coisas. Mas faz toda a diferença na vida do aluno. Porque o tempo inteiro que a gente escuta é, ele não quer, ele é preguiçoso, ele não gosta disso não. E isso não é só na escola, isso em casa os meninos também são invalidados. Ele não quer, deixa ele. Mas será que ele sabe o que está acontecendo? Então, isso muda quando a gente aprende sobre... Eu melhorei muito enquanto mãe, quando eu comecei a estudar o desenvolvimento infantil. Fez muita diferença na minha maternidade. Eu não quero que todo mundo estude o desenvolvimento infantil, mas eu quero que as pessoas saibam que determinadas faixas etárias vai exigir um pouco mais da gente, está tudo bem. E lembrar que essa criança, que esse menino que tem um diagnóstico de TEA, nada mais é do que uma criança. A gente está falando de criança, que vai fugir mesmo, que é muito mais legal brincar no parquinho, porque ficar dentro de sala de aula com todo mundo preso com o gizdão na mão. E ele não tem nem habilidade para pegar o gizdão. Uma criança autista pode não conseguir fazer isso ainda. Então, o problema pode não ser a atividade, mas sim o nível de desenvolvimento. Concordam? Tá. Uma atividade adaptada pode dar ferramentas para o processo de aprendizagem acontecer na forma prática, de forma concreta. Concordam? Porque se a gente tem uma atividade, mas esse menino não atingiu ainda o nível de desenvolvimento, ele não vai conseguir fazer. Mas se esse menino está em desenvolvimento e você adapta uma atividade, proporcionando o conhecimento para ele, ele ganha habilidades, porque ele vai aprender a fazer. E o que a gente vai, o que a gente vai fazer?
Essa pessoa, esse menino, esse autista, ele precisa ser ensinado imediato. Então, presta atenção. O que nós vamos trabalhar? Gente, que calor. O que a gente vai trabalhar dentro da atenção? Atividades curtas, menos estímulo ao redor, rotina previsível. Quais serão as atividades daquele dia? Vai lá o palhacinho do circo naquele maldito dia e o autista não está sabendo. Vai virar caos, gente. Vai virar um caos. Para a linguagem, o que ele precisa ser ensinado? Frases simples. Quando a menina está em crise também, amanhã você vai falar sobre isso. Para de ficar com aquela falação na cabeça do menino, gente. Espera, calma, espera a resposta. Né? Então, frases simples. Usa imagem, usa história social. História social é tão legal, gente, quando a gente trabalhar com as crianças. Vou mandar uma coisa rapidinho para vocês. Eu fiz um treinamento no laboratório essa semana. E eu levei história social para eles de como tirar sangue. Eles ficaram encantados. E aí eu estava falando que o Pedro, quando ele vai fazer alguma coisa, ele já busca no YouTube, ele busca as coisas que ele quer entender como funciona, ele busca tudo no YouTube, como que liga o ventilador, como que monta o ventilador, como que era o NR, né, Pedro? Ele entrou lá no site do NR para poder ver como funcionava. Então a gente vai dando ferramentas de previsibilidade. Tudo isso facilita esses processos de aprendizagem. Então, voltando para a linguagem, frases simples, uso de imagem, repetir, modelar. Tem um vídeo que eu uso muito nas capacitações que eu faço, que é o Pedro pequenininho e eu modulando a mãozinha dele, a forma de escrever, porque ele fazia fuga. Então, eu sentava ele no meu colo e ia modulando o movimento que ele precisava fazer para que ele conseguisse escrever, porque se eu soltasse ele fazia fuga. Então, e eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje, né? Mas eu falei, poxa, tem que aprender, vamos ver para que vai aprender. E hoje eu sei que isso é possível fazer e o quanto isso é importante, a modulação do comportamento, a modulação do movimento. O que você espera dele? Que às vezes a linguagem que ele vai escutar não é a mesma que ele aprende quando você executa com ele. Quando você executa, ele fala, é isso. Então é isso que a gente precisa aprender a perceber. Para socialização, o que a gente vai fazer? Vamos tentar colocar para brincar em dupla? Vamos ver aquele amiguinho ali que é um pouco mais próximo, que tem um pouco mais de identificação, né? Senta pertinho, começa aos poucos. Vamos mediar, vamos colocar um adulto para mediar essa. É por isso que existe o professor de apoio. Ele não existe para ser muleta do menino. Ele existe para poder estar ali mediando, modulando, ensinando o que é que se espera para aquilo que está planejado para ele. Sem planejamento, gente, não dá para trabalhar. Não dá. Não dá porque deu alguma coisa errada aqui, medicamento, você vai assim, ferrou. O que eu vou fazer agora com esse menino? Porque você não sabe. Você não planejou. Você não planejou? E aí, para a regulação? Antecipa a mudança, oferece pausa. O oferecimento de pausa é muito importante. Existe uma sobrecarga, essa luz está acabando comigo, gente, porque ela está muito forte. A sobrecarga que existe para a pessoa autista é muito difícil, porque já tem que, né? Hoje eu tenho que estar aqui falando para vocês a luz alta, um tema que me é caro, mas que eu nunca falei. Tudo isso exige muito, mas eu sou uma mulher adulta que consigo hoje entender o que eu sinto. Imagina isso com uma criança, né? Imagina uma criança que não consegue dizer para você que está com aquele sentimento. E aí, na prática, o que acontece? A BNCC propõe a atividade, o professor observa essa criança, isso é a realidade da escola, tá, gente? Como deveria ser também. A realidade é, a BNCC propõe a atividade, o professor observa a criança, entende o nível de desenvolvimento. Se a gente entende o nível de desenvolvimento, a gente trabalha muito melhor. E aí adapta a proposta para que aquela habilidade consiga ser concluída, para que a aquisição daquele conhecimento seja concreto. Isso vale para todas as crianças, mas é essencial para a criança autista. Você observa, testa uma estratégia, vê o resultado e ajusta.
e ajusta. Se você não observa, não testa, não vê resultado, não dá para trabalhar. O menino vai continuar sem querer fazer atividade, ele vai continuar sem querer aprender, porque não tem nada para ele fazer. Não está direcionado para ele o que ele precisa aprender, né? Quantas vezes uma dificuldade de aprendizagem, na verdade, era uma etapa do desenvolvimento que ainda não estava pronta? Quantas vezes? Quantas vezes um desfraude pode ser uma imaturidade do processo de desenvolvimento? Quantas vezes o menino que não pega o lápis para poder escrever, não consegue sentar na cadeira, não é um atraso no desenvolvimento? E quando se trata de atraso de desenvolvimento, a gente precisa ter o conhecimento, mas a gente precisa encaminhar para a intervenção. Tá? Isso não é função nossa da escola. Nossa função é entender o que é, como funciona, e encaminhar para que aquele menino tenha atendimento, que é direito dele ter atendimento. Ó, gente, estou acabando, beleza? Nós vamos sair cedo hoje. E aí, eu trago uma reflexão aqui para a gente. A educação e a conscientização sobre a importância do diagnóstico e da intervenção precoce são essenciais para garantir que todas as pessoas com TEA tenham a oportunidade de prosperar. E essa oportunidade de prosperar, quando ela se trata da escola, quando ela se trata da família, ela só vai prosperar se nós trabalharmos juntos. A escola, os médicos, os terapeutas, né, a família. Por quê? Porque a pessoa que tem o diagnóstico de autismo, ela tem inúmeros déficits em áreas importantíssimas. E essas áreas são fundamentais para o nosso desenvolvimento social, para o nosso desenvolvimento cognitivo. Se nós não entendermos que essa intervenção precoce, que garante, né? Eu vou só fazer um parêntese com relação a diagnóstico precoce. Gente, existe na lei a possibilidade de fazer o diagnóstico precoce, mesmo que não definitivo, por questões óbvias que a Mônica mostrou para vocês aqui. Tá? Pode ser um diagnóstico equivocado? Pode. A gente tem meninos na clínica da Aspas que tem diagnóstico negativo e que a gente mantém no projeto do DDT? Tem. Porque a gente tem que acompanhar, a gente tem que olhar de perto. Tá? Então, o diagnóstico precoce, às vezes, ele é só uma forma de garantir uma intervenção preventiva para aquele menino, uma intervenção precoce para ele. Mas pode não ser TEA. E a gente precisa ter isso na nossa cabeça. Então, quando a gente, enquanto escola, diz que aquele menino tem um diagnóstico e depois não é, olha a situação. A gente tem famílias, e aí eu vou abrir aqui uma coisa que é importante, a gente tem famílias que não aceitam depois que a gente diz, olha, não é TEA. Mas é que você não viu a trajetória dele. Eu falei, não, eu vi a trajetória dele. Isso não é autismo. Os déficits permanecem, gente. Eles vão melhorando, mas eles permanecem, eles estão lá. Eles precisam estar lá. Se não tem, não é autismo. E isso é muito importante a gente fazer. A escola tem como função, e assim, quem é professor de creche? Tá, tem um pouco. Mas a creche tinha que estar agarrada aqui. Porque se a gente pega toda a BNCC, o desenvolvimento infantil lá de pequenininho, os psicólogos não estavam hoje montando os cabelos. Mentira ou verdade? Se estivesse lá lambendo terra, tinha passado por isso? Eu adoro falar isso. Todo mundo namorando. Tem que comer grama, gente. Tem que lamber a terra. Tem que cair, tem que machucar. A criança autista tem que machucar. A criança autista morde, mas ela é mordida também, gente.
Outro dia eu fui numa escola e falei, gente, pelo amor de Deus, não foi o menino que mordeu, né? Não é porque ele não mordeu porque ele é autista. Ele não mordeu porque ele é autista, ele mordeu porque ele está na fase do desenvolvimento, gente, que morde mesmo. Olha os outros aí, tudo mordido. Então, é isso, gente. Deixa eu ver se acabou. As minhas referências, os meus contatos, eu espero ter contribuído um pouco mais. Eu brinco muito porque é um assunto pesado e eu sei que a escola vem sofrendo grandes ataques. Eu sei que as professoras estão sobrecarregadas, mas eu gosto de falar a verdade. Eu não vou falar com vocês de forma simples e delicada para vocês saírem daqui felizes comigo. O que eu quero é que a gente troque conhecimento e que a gente adquira conhecimentos juntos, porque eu sozinha não posso, né? Foi uma escolha minha não estar hoje trabalhando na rede ou fazendo intervenções diretamente com os meus meninos. Foi uma escolha minha em busca de multiplicação de conhecimento, que é isso que eu acredito e que eu acho que a Aspas faz com muita... Que bom que transcendeu a Dani e foi para a nossa equipe, que a Aspas consegue fazer isso, dando oportunidade para os estagiários, dando oportunidade para as famílias de estarem mais próximos. Eu queria agradecer imensamente a escuta e muito obrigada e até amanhã. Obrigada, Dani. Bom, gente, nós estamos chegando ao final do nosso primeiro dia, de simpósio. Eu agradeço a todos